Bom dia! Sejam bem-vindos ao webcast da Iguá Saneamento para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2025. Conosco hoje estão presentes os senhores René Silva, CEO da companhia, e João Lopes, CFO. Este evento está sendo gravado e os participantes poderão enviar suas perguntas através da plataforma do nosso webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Iguá, projeções e metas, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia e não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e premissas, e se referem a eventos futuros que podem ou não ocorrer. Agora, gostaria de passar a palavra ao CEO da Iguá. René Silva, pode prosseguir. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar os resultados do terceiro trimestre de 2025 da Iguá Saneamento. Este foi um período de avanços importantes para o Grupo Iguá, marcado pela evolução das operações, investimentos em obras relevantes, iniciativas de responsabilidade social de diversidade e reconhecimentos que reforçam nossa relevância no setor de saneamento nacional. Em julho, celebramos o 8º aniversário da companhia com a campanha Somos Iguá, Somos Feitos de Histórias, que destacou a dedicação e o protagonismo do nosso time por meio das trajetórias de colaboradores de diferentes unidades. Em agosto, o panorama da participação privada no saneamento, da Abicom Sindicom, destacou a Águas Cuiabá como um dos principais cases do setor desde o marco legal do saneamento, que completou 5 anos. Desde 2017, a concessionária já investiu mais de 1,2 bilhão com 510 quilômetros de novas redes de esgoto, evitando que 14 toneladas diárias de carga poluidora sejam lançadas nos rios de Cuiabá e Cochipó. O estudo também apresentou o case de gestão de perdas da Iguario, que investiu 39 milhões em tecnologia e setorização da rede, permitindo maior eficiência da distribuição de água em 19 bairros da zona sudoeste do Rio de Janeiro. A Iguá Sergipe também foi destaque no período, celebrando 100 dias da operação com um balanço positivo de avanços estruturais em 25 municípios. Entre as entregas estão a extensão de rede em Maruim e a implantação de uma adutora de 25 quilômetros entre Riachão do Dantas e Lagarto. Outro marco foi o lançamento do Plano Verão, investimentos voltados ao enfrentamento dos desafios do Sertão e do Agreste Sergipano, beneficiando mais de 640 mil pessoas em 30 municípios, com novas adutoras, reservatórios, estações de tratamento e melhorias na distribuição de água. São investimentos que somam mais de 100 milhões de reais. Também avançamos nas frentes de responsabilidade social, educação ambiental e diversidade. Neste trimestre, mobilizamos todo o grupo com a terceira edição do Conexão Voluntário Iguá, que celebrou o Dia Nacional do Voluntariado e os 4 anos do programa. Foram 44 ações sociais, 700 participações de voluntários e 1.001 horas dedicadas, beneficiando mais de 4,5 mil pessoas, um reflexo da força do nosso propósito coletivo. O projeto Iguapé, a arte e a ciência do sanear, também ganhou destaque, impactando 17 mil alunos em 6 cidades, com experiências imersivas que unem ciência, arte e tecnologia para promover conscientização ambiental e cidadania. Até o final do ano, esperamos alcançar mais de 25 mil estudantes com oficinas, aulas, shows e atividades interativas. No Rio de Janeiro, lançamos o programa Juventude Empreendedora, em parceria com o CIEDS, oferecendo formação e mentoria gratuita a 200 jovens em situação de vulnerabilidade, com foco em negócios de impacto socioambiental e de geração de renda. Encerramos o trimestre com importantes reconhecimentos. A Iguá foi finalista do prêmio ANEFAC de Boas Práticas ESG 2025, pela integração dos critérios ambientais, sociais e de governança à nossa estratégia de negócio. E mais uma vez, figuramos entre as 500 maiores empresas do país no ranking Valor 1000. Os resultados que apresentamos hoje mostram que seguimos firmes no nosso compromisso com a excelência operacional, a responsabilidade socioambiental e o impacto positivo nas comunidades.
Antes de entrarmos nos números, queria compartilhar que nas últimas semanas estive pessoalmente em algumas das nossas operações e pude ver de perto o avanço consistente dos nossos projetos. É muito positivo observar que as equipes estão engajadas e como os investimentos têm sido traduzidos em resultados operacionais concretos, seja na ampliação do acesso, na modernização da infraestrutura ou na melhoria da eficiência dos sistemas. Com isso, passo a palavra para o João, que vai detalhar os resultados financeiros do trimestre. Obrigado, Renê. Bom dia a todos. Começando pela performance operacional, o trimestre foi marcado por forte avanço operacional em todo o portfólio. As economias de água cresceram 100,8% e as de esgoto 42,9% em relação ao terceiro TRI de 24, impulsionadas principalmente pelo início da operação de Sergipe, que adicionou 731 mil novas economias de água e 236 mil de esgoto. Mesmo excluindo Sergipe, o portfólio registrou um crescimento de 3,2% nas economias atendidas, evidenciando o desempenho consistente das demais concessões. O Rio de Janeiro continua contribuindo de forma relevante para o crescimento da companhia, um aumento de 3,1% nas economias de água e 2,9% nas de esgoto, reflexo das obras de expansão de rede e de regularização de ligações. As demais operações também apresentaram evolução, sustentadas por iniciativas comerciais voltadas à recuperação de clientes inativos, expansão da base ativa e ações reforçadas de fiscalização e combate a fraudes. Essas medidas vêm ampliando a base regularizada de consumidores e convertendo o consumo não faturado em receita, reforçando a eficiência operacional e a disciplina da companhia. No volume faturado, observamos avanço de 52,3% no trimestre e 30,3% no acumulado dos 9 meses. Novamente, esse desempenho foi impulsionado principalmente pelo início das operações em Sergipe. Sergipe iniciou suas atividades em maio deste ano, e o período encerrado em setembro marcou o primeiro trimestre completo da operação. Nesse período, focamos na implementação de diversas iniciativas estratégicas, valendo destacar a substituição e manutenção de hidrômetros, que aumentam a precisão da medição, o fortalecimento das ações de combate a fraudes e irregularidades, que contribuem para recuperar volumes antes não faturados, e a expansão das conexões impulsionada por campanhas de captação de novos clientes e reativação de economias com fornecimento interrompido. Já no Rio, o volume faturado apresentou uma leve redução de 1,1% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, e é reflexo de um ajuste na faixa mínima de consumo das economias da tarifa social, que saiu de 21 metros cúbicos para 15 metros cúbicos, sem efeito negativo na receita. No acumulado até setembro, registramos um crescimento de 0,8% em relação ao mesmo período de 24, resultado da ampliação da base de clientes regulares, um efeito direto das iniciativas comerciais e operacionais voltadas à inclusão e regularização de consumidores, além dos investimentos estruturais realizados no início deste ano. Indo para o próximo slide, no indicador de perdas no faturamento, tivemos redução de 2 pontos percentuais, atingindo 47,4% no consolidado. O resultado reflete os esforços da companhia em ganhar eficiência operacional e manter a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento, e é resultado dos investimentos em setorização, modernização da infraestrutura e fortalecimento das ações de controle de perdas e fiscalização de irregularidades. Por fim, a inadimplência consolidada, medida pela relação entre PCLD e receita líquida, ajustada, apresentou forte redução, atingindo 1,1%. Conforme a gente já explicou em trimestres anteriores, o incremento observado na inadimplência até o segundo TRI de 25 se deu principalmente por conta da estratégia comercial de intensificação das fiscalizações e autuações de clientes irregulares, iniciada desde o final do ano passado, que agora apresenta uma reversão de tendência conforme as negociações comerciais evoluem e ocorre a regularização de clientes. Esse cenário provoca uma redução das novas provisões, ao mesmo tempo que promove a reversão de provisões anteriores, resultando nesse indicador bastante positivo. Além desse efeito comercial, aprimoramos também a metodologia de apuração do indicador, conferindo maior aderência aos critérios contábeis. A revisão da metodologia
teve como efeito não reconhecimento da receita em determinados casos, reduzindo também o volume correspondente provisionado. Falando agora de investimentos, a Iguá manteve no terceiro trimestre um ritmo consistente de execução do seu plano de CAPEX, com foco em projetos estruturantes, voltados à expansão, modernização e eficiência operacional em todas as concessões. No consolidado, os investimentos totalizaram R$ 155 milhões no trimestre, crescimento de 1,8% em relação ao terceiro trimestre do ano anterior, e 534 milhões no acumulado dos 9 meses, um aumento de 12,8% frente ao mesmo período de 24. O avanço foi sustentado principalmente pelas intervenções iniciais em Sergipe, que trazem uma melhora imediata na qualidade de vida da população atendida. Em Sergipe, o CAPEX somou 54 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 102% em relação ao tri anterior, com o avanço das obras emergenciais para ampliação dos sistemas de abastecimento e mitigação da intermitência na distribuição de água em municípios como Poço Redondo, Porto da Folha, Itabaiana e Riachão do Dantas. Também houve progresso nas modernizações das sedes administrativas e no Centro de Controle Operacional, além da conclusão das reformas das lojas de atendimento. O projeto de implantação de macromedidores avançou de forma consistente, com novas unidades instaladas e melhoria dos sistemas de medição e controle operacional. Na Iguaçu, o total investido foi de 81 milhões no TRI, redução de 15,8% em relação ao terceiro trimestre de 24, em linha com o cronograma físico-financeiro dos principais projetos. Os recursos foram direcionados majoritariamente a obras de grande relevância. No Complexo Lagunar, segue o avanço consistente das atividades de dragagem, contribuindo para a recuperação ambiental da região. As obras de retrofit da Etibarra estão em fase final e devem ser concluídas até o final do ano, modernizando a infraestrutura de tratamento de esgoto. Destacamos também o novo reservatório de Jacarepaguá, intervenções voltadas à redução de perdas e regularização de ligações. Nos projetos de áreas irregulares, continuam as intervenções de regularização e expansão das redes, enquanto as iniciativas de combate a perdas avançam com a substituição de hidrômetros e a implementação dos distritos de medição e controle, DMCs. Por fim, em Cuiabá e Paranaguá, os investimentos seguiram voltados à ampliação da capacidade de tratamento de esgoto, modernização de estações, implantação de macromedidores e melhorias nos sistemas de tratamento de lodo. E na nova Operação Iguaçu, as frentes de obra permanecem em execução, com destaque para o avanço dos sistemas de esgoto, das bases operacionais e das lojas de atendimento, contribuindo para o fortalecimento da estrutura e para a eficiência das operações regionais. Seguindo para os resultados financeiros. A receita líquida ajustada consolidada alcançou 721 milhões no terceiro trimestre de 2025, um crescimento de 50,8% em relação ao mesmo trimestre de 2024 e de 36,6% na comparação entre os 9 primeiros meses de 24 e 25. Analisando de forma individual, Sergipe contribuiu com 214 milhões no trimestre e 350 milhões no acumulado de 9 meses, com destaque para a receita de serviços, que registrou 54 milhões no trimestre, um crescimento expressivo de mais de 300% em relação ao segundo tri, impulsionado pela intensificação das ações de religação, fiscalização e novas conexões. No Rio de Janeiro, a receita líquida ajustada totalizou 299 milhões no trimestre, avanço de 0,3% e 1 bilhão nos 9 meses, crescimento de 12,7% frente ao mesmo período de 2024. Esse resultado reflete o crescimento da base de clientes, o aumento do volume faturado e o impacto positivo do reajuste tarifário de 11,49% vigente desde dezembro de 2024, a passo que o resultado do trimestre foi impactado pelo ajuste na receita comentado anteriormente. Sem efeito da mudança contábil, o crescimento seria de 13,8%. Indo agora para o EBITDA ajustado consolidado atingiu 297 milhões no terceiro trimestre de 2025 e 799 milhões no acumulado do ano, crescimentos de 48,2% e 33,4% em relação aos mesmos períodos do ano anterior. O destaque é o forte crescimento da Iguaçu. O EBITDA da Iguaçu avançou 43,9%, alcançando 211 milhões, impulsionado pela expansão do volume faturado,
pela melhoria dos indicadores operacionais e pela eficiência na gestão de custos e despesas, incluindo o efeito positivo da reversão de PCLD. Destacamos também o início da contribuição positiva de Sergipe, que registrou EBITDA de 42 milhões no trimestre, resultado das ações de estabilização operacional, a integração de sistemas e o avanço das frentes comerciais e de combate a perdas. Esses resultados representam bem os pilares centrais da estratégia da companhia: consolidar as novas concessões com captura dos ganhos de escala e sinergia e foco contínuo em eficiência operacional. Passando agora para o endividamento, a estrutura de capital da Iguá permanece alinhada ao nosso planejamento de longo prazo, refletindo principalmente o estágio inicial das operações de Rio e Sergipe, essa última iniciada em maio de 25. A dívida líquida consolidada encerrou o trimestre em 11,6 bilhões, um aumento de 1,7% em relação ao segundo trimestre. Está concentrada nas concessões do Rio e Sergipe, como é possível observar no primeiro gráfico. A alavancagem consolidada encerrou o trimestre em 11,1 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses, refletindo principalmente o estágio inicial das novas operações. Em Sergipe, o indicador é influenciado pelo desembolso integral das duas tranches do empréstimo Ponte, no valor de 2 bilhões 650 milhões, frente a um EBITDA ainda limitado a 5 meses de operação. Já no Rio de Janeiro, a alavancagem segue em trajetória de redução, acompanhando o amadurecimento operacional do ativo, saindo de 12 vezes no segundo TRI para 11,1 vezes no terceiro TRI. Se desconsideramos as operações do Rio de Sergipe, a alavancagem consolidada foi reduzida a 3,1 vezes, demonstrando o amadurecimento das concessões mais antigas do portfólio, como Cuiabá e Paranaguá, ambas já com suas coberturas universalizadas e em fase final de ramp-up. Esses resultados reforçam a disciplina financeira da companhia e a tendência de desalavancagem natural à medida que as novas concessões evoluem em performance operacional e geração de caixa. O cronograma de amortização também é coerente com essa estratégia financeira, com dívidas estruturadas no nível dos projetos e vencimentos distribuídos conforme o fluxo de caixa projetado de cada ativo, resultando em um prazo médio da dívida de 11 anos no consolidado. Esse perfil também reforça a previsibilidade e sustentabilidade financeira da companhia. A concentração observada em 2029 está relacionada ao empréstimo Ponte de Sergipe, cuja amortização ocorrerá em parcela única no vencimento. Essa estrutura proporciona flexibilidade financeira, permitindo que a Iguá, no momento oportuno, substitua esse instrumento por financiamentos de longo prazo, otimizando o custo de capital e garantindo maior estabilidade financeira. No Rio de Janeiro, a dívida líquida totalizou 8,1 bilhões, com prazo médio de 14 anos. Caixa equivalentes cresceram 26,5%, alcançando 357 milhões, reflexo do desempenho operacional consistente e da gestão eficiente de liquidez. Em Sergipe, a dívida líquida atingiu 2,7 bilhões de reais. O caixa somou 255 milhões, refletindo a capacidade de geração de caixa operacional já no início da operação. Devolvo agora a palavra para o René, para suas considerações finais. Encerrando, reforçamos que o trimestre foi marcado por uma evolução consistente dos resultados operacionais e financeiros, sustentado pela eficiência na gestão, pelo controle rigoroso de custos e pela execução disciplinada do nosso plano de investimentos. Seguimos também avançando na consolidação da Iguá, como uma das principais referências do setor de saneamento, com destaque para os reconhecimentos em premiações e rankings nacionais, além dos progressos operacionais que fortalecem cada vez mais o nosso posicionamento no mercado. Por fim, continuamos comprometidos com a criação sustentável de valor, direcionando nossos investimentos para ampliar cobertura, eficiência e impacto socioambiental, contribuindo de forma concreta para a transformação e o desenvolvimento das regiões onde atuamos. Com essas mensagens, encerramos a nossa apresentação e permanecemos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Q&A que aparece na parte inferior de sua tela e digite a sua pergunta. Recebemos a nossa primeira pergunta.
O que podem falar dos primeiros meses de Sergipe? Houve divergências relevantes entre o cenário esperado e o efetivamente encontrado? Bom, pessoal, aqui é o João. Não, de forma geral, o projeto de Sergipe, ele está muito em linha com o que a gente tinha projetado. As diferenças que a gente encontrou são, de certa forma, as que a gente já esperava. Então, por exemplo, aqui em relação à base cadastral, né, que era bastante defasada e exigia um trabalho bem extenso de atualização, recadastramento. Isso acho que faz parte e é uma alavanca importante para que a gente consiga ativar novos clientes e garantir a adequação do faturamento por perfil de cliente e fazer o correto planejamento operacional também. Desde o início da operação, a gente também tem atuado muito para estabilizar o sistema, garantir continuidade de serviços e manter um ritmo forte de execução do plano de investimentos. A gente teve algumas obras emergenciais que avançaram bem, Poço Redondo, Porto da Folha, Itabaiana, Riachão do Dantas. Então, foram obras importantes para a gente reduzir a intermitência no abastecimento, reforçar a segurança hídrica ali da região. E o foco agora está principalmente na execução do Plano Verão, que é um conjunto de iniciativas para promover a disponibilidade de água agora nessa época que é a época que tem um consumo mais forte do ano. Então o time está bastante dedicado para que a gente tenha uma melhora perceptível já ao longo dos próximos meses. E por fim, a gente segue também com a instalação dos macromedidores, que é super importante para que a gente tenha um sistema mais moderno, que a gente consiga ter um controle operacional do sistema, tenha a leitura e a gestão em tempo real. Mas, de novo, todos esses são pontos que já estavam projetados e estão caminhando dentro do cronograma. Então, não tem, até o momento, nenhuma grande divergência identificada. Recebemos mais uma pergunta. Podem detalhar a redução da inadimplência ocorrida no trimestre e quais as ações realizadas? Bom, eu posso responder essa aqui também. Acho que tem dois fatores, tá? O principal, a gente já vinha falando que no Rio, desde o final do ano passado, a gente engajou em uma série de ações comerciais para trazer novos clientes para a base e para corrigir ali hábitos de pagamento que não eram aderentes à nossa política. Então, a gente vem atuando muito forte com foco na recuperação do estoque eh, existente de inadimplência, buscando renegociações com clientes, eh, trazendo isso aqui impacta não só clientes menores, mas também grandes economias que eventualmente usavam fontes alternativas ou tinham outras práticas de consumo. E esse movimento, no primeiro momento, ele leva a um aumento da inadimplência, à medida que você começa, a concessionária começou a multar mais, a fazer ações comerciais, de acompanhamento, a acompanhar o consumo e o uso de fontes alternativas, e, e à medida que você consegue chamar o cliente para a mesa, renegociar e chegar num acordo, você reverte essa inadimplência, traz um cliente mais saudável, que tem um perfil de pagamento consistente e reverte a inadimplência. Esse é o principal ponto que vem influenciando a PCLD. Era um movimento já esperado, mas acho que demonstra aqui a boa gestão comercial da companhia. No terceiro trimestre também a gente fez um ajuste da nossa política de provisionamento, quebrando melhor por grupos de inadimplência para corretamente conseguir medir a inadimplência esperada por cada grupo. Isso também se refletiu aqui no número, no indicador. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar por texto através do ícone Q&A localizado na parte inferior da tela. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta enviar por texto através do ícone Q&A localizado na parte inferior da tela. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta enviar por texto através do ícone Q&A. Pessoal, a gente recebeu aqui algumas perguntas referentes à nossa operação no Rio de Janeiro, mais especificamente
sobre a nossa ET na Barra da Tijuca, né? Acho que vale a pena dar um update aqui importante a todos de que a ET ela está já em fase final. A gente já está fazendo os nossos testes de comissionamento, né? Esse teste ele está indo super bem e a gente tem expectativa de fazer a inauguração agora no início de dezembro, né? Vale ressaltar também que todo esse trabalho aqui tem uma questão que foi colocada a respeito de lançamento, né, de esgoto na Barra, né? Esse esgoto, desde que a Iguá entrou, a gente fazia já, fez um trabalho bastante importante e relevante dentro das elevatórias, fazendo todo um tratamento já inicial com a retirada de lixo. Todo esse esgoto é lançado dentro do nosso emissário submarino, tá? Que fica a 5 quilômetros da Barra, e todos os itens de balneabilidade, eles estavam sendo atendidos, tá? Acho que é importante reforçar que a ET, né, ela cumpriu todos os requisitos. A gente está com licença ambiental para poder operar dentro do que era previsto pelos órgãos reguladores. E acho que a notícia principal e mais importante para todos é que a nossa ET, um investimento importante dentro da região, ela vai ser inaugurada agora no final de 2025. Recebemos mais uma pergunta. Como pretendem estruturar o financiamento de longo prazo de Sergipe? Bom, pessoal, como comentei em Sergipe, a gente tem até o momento um empréstimo ponte, é um financiamento, embora ponte, bem longo, até 2029. E o takeout aqui ele se dá em duas modalidades. Tem alguns financiamentos específicos de CAPEX, de investimentos, então a gente está discutindo bastante com o BNB, dado que o projeto ali ele é elegível ao financiamento do BNB e tem uma taxa bastante atrativa, com as linhas de saneamento para todos. Isso deve ser uma parte relevante do pool de financiamento do projeto. Para outra parte, que daí não é relacionada diretamente ao CAPEX, mas ao refinanciamento do ponte, a gente está avaliando emissões do mercado locais e a gente está trabalhando bastante aqui com BNDES, multilaterais, algumas agências que podem ancorar possivelmente esse takeout. Então, acho que todas as conversas estão indo muito bem. O projeto ele realmente tem características super super interessantes para esse público e a gente deve ao longo de 2026 já começar a estratégia de takeouts aqui para o longo prazo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo a palavra para o CEO da Iguá para a mensagem final. Obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados. Ficamos à disposição para responder eventuais questionamentos pelo time de relações com investidores. A Iguá agradece a participação de todos. A conferência está encerrada.